Bom dia, meus amados, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade, meus amados. Acabamos de falar sobre o resumo de todas as igrejas, mas eu esqueci de uma igreja, a igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes, meus amados, ela tinha nome de que vivia, mas estava morta. O Senhor fala, tu estás mortas, né? Então, o Senhor, na sua palavra, nos diz uma coisa, que o salário do pecado é a morte. Então, essa igreja, ela tinha verdadeiramente morrido pelos delitos do seu pecado. Então, essa igreja morreu por causa do seu pecado, o pecado que ela estava tendo diante do mundo, né? Essa igreja, ela estava tolerando todas as igrejas, todos como é que eu posso dizer? Tudo que as outras igrejas não estavam tolerando, né? Algumas coisas assim que as outras igrejas não estavam tolerando, essa igreja estava tolerando. Essa igreja, ela estava morta nos seus próprios delitos, ela estava no automático. Sabe aquela pessoa, né, hoje em dia como está, parece um robô, as coisas sendo feitas assim, sem amor, sem prazer, sem se importar com Deus. Está fazendo apenas porque foi ensinado daquela forma. É um robô mesmo, nas coisas automáticas. Ela está fazendo apenas do jeito que foi ensinada, né, por alguém, e assim ela foi fazendo, e assim ela continuou fazendo seus cultos, as cultas ao Senhor, mas o Senhor não estava recebendo o culto dessa igreja, porque o Senhor diz, olha, ela está vivendo no tempo da glória passada, do tempo como ela era, como ela fazia antes, mas quando ela fazia antes era era buscando verdadeiramente o interesse, a atenção do Senhor, era para o Senhor, seus cultos, uma igreja que tem nome, renome, mas estava morta. Olha que coisa que triste, né? Então, nós devemos ter muito cuidado, meus amados. Essa igreja aqui, ela não influenciava ninguém. Nessa igreja, nem, como é que eu posso dizer assim na linguagem, né? Nem cheirava e nem fedia para os outros, sabe? Então, o Satanás, ele nem ligava de mandar perseguição para aquela igreja, porque ela estava, ela estava morta já. Ela já estava morta, né? Ela era uma igreja bem vista, que era, sabe, como se fosse fariseus, assim, mas ela estava morta nos seus delitos. Nos seus delitos, então o Senhor está dizendo que se ela morreu é por causa que ela estava em pecado, ela estava pecando mesmo, né? Pecando na sua carne, pecando os seus pecados dentro de si, sabe, irmãos? De repente essa igreja, ela não estava a gente sabe que nós pecamos tanto na carne, né? Quando uma pessoa está em prostituição, em pecado mesmo, de adultérios, ou então de roubos, então, sabe? De tudo isso, mas também tem os pecados internos. Talvez essa igreja já ela não tinha mais amor pelas almas, sabe? Ela estava tão soberba, ela estava tão assim, já no automático, já não ligava para a dor do próximo, não ligava para o que acontecia perto dela. Ela era realmente um fariseu, era um sepulcro caiado, vamos colocar assim, essa igreja, sabe? Que se achava santo, pensava que estava vivendo, mas diante do Senhor estava morto. Talvez ela não tivesse mais amor no seu íntimo, né? Ela fosse uma igreja soberba, uma igreja sem apatia, sabe? Então essa igreja estava morta. Mas o Senhor disse que ainda tinha uns poucos ainda. O Senhor falou, olha, fortalece aqueles que estão prestes a morrer, fortifica-os, confirma-os. Então ainda tinha alguns que não, né, que não estavam mortos, né, mas estavam perto de morrer. Então, meus amados, essa igreja é uma igreja assim como a gente vê muitas igrejas que tem nome de que vive, mas está morta. Está morta, a pessoa até pensa que tem algo, mas não tem amor ao próximo. Deixa o seu próximo morrer, seja de fome, seja por falta de palavra. É uma árvore que não tem fruto, irmãos. Aí, já que eu deixei essa por último, então a gente vai, né? A gente vai ler a palavra do Senhor, porque a gente não leu lá. Verdadeiramente, a gente vai ler Romanos, né?
Romanos 12, onde o Senhor fala assim, Romanos 12, 1 e diante, aonde Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a gente só vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós conhecermos a palavra do Senhor, se nós vivermos a palavra do Senhor. Então, o Senhor diz que o que vai colocar muita gente do lado de fora que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós malditos, que não vos conheceis. É aquela igreja que não gerou fruto, que não deu fruto de amor, que deixou o seu próximo morrer, né? Estava necessitado ali de uma palavra, de um alimento, sabe? E não fez. Encolheu a mão e não fez. Então, esses o Senhor diz que que são o fruto que vai nos dar entrada diante do Senhor. É o fruto digno de arrependimento. É o fruto que mostra quem nós somos. Então, devemos ter muito cuidado se nós não estivermos praticando a palavra do Senhor. Que ainda que a gente não esteja fazendo os pecados, né, que o mundo faz, de bebedices, de prostituição, de homicídios e tudo mais, ainda mais o Senhor diz que se a gente pode estender a mão para abençoar, para ajudar alguém, e a gente não estende, se a gente encolhe, se a gente tem como fazer o bem e não faz, a pessoa está sendo homicida. E os homicidas não entram no reino dos céus. Então devemos muito ter cuidado demais da nossa vida, se nós estamos verdadeiramente socorrendo quem precisa, se a gente verdadeiramente está olhando para o lado daqueles que precisam, irmãos. Se a gente está tendo discernimento, se a gente está tendo o amor, né? Se a gente está tendo, como é que a gente pode dizer? Se a gente está se atentando, está tendo, né, para a necessidade de quem precisa perto da gente, ou será que a gente está olhando só para nós, só para dentro das igrejas bonitas e a casa do Senhor, porque a casa do Senhor somos nós, verdadeiramente está necessitada, precisando de ajuda e nós não estamos olhando, nós não estamos nem aí. Nós devemos nos cuidar disso, verdadeiramente nós devemos ver se a gente não está negligenciando verdadeiramente o amor do Senhor. Amém? Então, já que nós estamos aqui, a gente vai ler, meus amados, a gente vai conhecer um pouco dos 7 nomes do Senhor, né? 7 nomes do Senhor, um nome para cada dia da semana. Não que o Senhor tem muitos nomes, o Senhor tem 70 e poucos nomes, sabe? Na Bíblia, né? Eu estava vendo no hebraico. Mas a gente vai ler apenas 7 para que a gente possa clamar esses nomes em nossas vidas, em nossos dias, nos dias da semana. Amém, meus amados? A gente possa conhecer um pouco mais de Deus, desse Deus que é um Deus tão grande, tão temível, tão terrível, tão grandioso, tão poderoso, aparentemente tão longe, mas é um Deus também tão perto, se assim nós clamarmos por Ele. Meus amados, essa igreja, ela estava morta, mas Jesus disse que Ele é a vida. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, Jesus é vida e onde Ele chega, Ele traz vida. Então, preste bem atenção que Ele não mandou para essa igreja já assinada o enterro dessa igreja. Não, Ele mandou uma exortação de que Jesus, Ele traz vida. Jesus, Ele pode ressuscitar quem está morto. E também aqueles que estavam morrendo, o Senhor, Ele dá vida, Ele dá renovo. Então, Ele não mandou uma assinatura de enterro, e sim de ressurreição, porque Jesus é a ressurreição. E aonde Ele chega tem que trazer vida, tem que trazer frutos. O Senhor diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele procura nas árvores fruto.
Então, nós somos como árvore, que quando o Senhor vem, Ele precisa achar fruto em nós. Fruto de alma, sim, mas fruto também de amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, alegria, domínio próprio, paciência. São os frutos que o Senhor deseja encontrar em nós. Amém, meus amados? Porque senão, aí sim é cortada e lançada fora. Mas quando é cortada, ainda ela pode brotar, mas se ela for arrancada e jogada no fogo, aí não tem mais jeito, amém? Então, que a gente possa conhecer um dos nomes do Senhor, que quando nós precisarmos, nós possamos clamar por este Deus na nossa vida, clamar por este Abba na nossa vida, amém, meus amados? Os 7 nomes de Deus, a gente vai também, eu vou fazer um vídeo só com os Salmos, com o Salmo 23, que a gente encontra lá esses nomes. Mas aqui Jeová Roi, Senhor é o meu pastor. Nome Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Shalom, a paz e tranquilidade. Jeová Rafá, refrigera, né? Ele é cura, né? Ele é a cura. Jeová Tsiqueno, o Senhor é a nossa justiça, né? O castigo que estava sobre Jesus nos trouxe a paz. O castigo que estava sobre ele nos trouxe, né? Aquilo que nós necessitamos para viver. Jeová Chamar, o Senhor está ali. O Senhor está ali, porque o Senhor está nos céus, junto com seus anjos que o adoram, dizendo santo a todo tempo, mas o Senhor também está onde nós nos reunimos, quando nós clamamos a Ele, mas o Senhor também está em nós, dentro de nós, e aonde nós formos, nós devemos levar este nome e com certeza, né, através de nós, o Senhor venha se manifestar na nossa vida, para que nós possamos gerar, né, frutos, nós possamos dar ao Senhor, amém? Sexto, sétimo, nós falamos seus nomes, Jeová Chamar. O 7º, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Isso significa que as nossas lutas não é contra carne nem sangue. Ela já tem um lado vencedor e é os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus amados, né? Então, esse é o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus, que nós devemos clamar todos os dias da nossa vida, para cada dia, para cada necessidade, para cada situação, nós devemos clamar o nome do Senhor, né? O Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, aquele que luta por nós. Jeová Chamar, é aquele que está nos céus, mas ele também está perto e ele deseja fluir através de nós, né? Então, nós devemos... E um que eu não sabia, né, que é o Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor, que é onde a gente vai ler o Salmo 23, que a gente encontra cada um desses nomes escondido lá no Salmo 23. Meus amados, eu só quero agradecer por esta dádiva, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, de falar da sua palavra, de levar a sua palavra, de levar um pouco do que nós temos recebido do Senhor, compartilhado com cada um, né, de nós, de vocês, mas a nossa real intenção, que é do Senhor, né, nada de bom vem de nós, somente Cristo Jesus, é nos alertar nos alertar mediante tudo que está acontecendo, mediante todos os acontecimentos, nos fortalecer para que nós não venhamos ser pego de surpresa, para que nós sejamos como noivas de Cristo, as prudentes, não como as loucas, as prudentes, para que nós venhamos como saber nos portar mediante as aflições, as afrontas, mediante as tribulações que já estão e que virá sobre o mundo. Amém, meus amados? Agora vamos orar.
Que o Senhor nos abençoe. Pai querido, Pai eterno, te damos graças, meu Pai, pela tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos purificar, nos santificar. Tu diz que aquele que está limpo se limpe mais, mas aquele que está sujo que se suje mais. Nos ajuda, Senhor, a te buscar como nosso suficiente Salvador, como nosso protetor, a nossa ajuda, no nome santo de Jesus. Amém.